O ano mágico do Botafogo acabou e agora é hora de pensar em 2025. Quem fica e quem sai desse elenco super campeão do Botafogo, provavelmente o time mais vencedor da história do Fogão. Vamos lá, que essa daqui é a série em que eu avalio todos os elencos do Brasileirão de 2024 e falo minha opinião sobre quem fica e quem sai. Então já comenta aqui qual time você torce e se você concorda ou discorda das minhas opiniões. Vamos lá. Mais uma vez a gente tem as nossas categorias aqui, pilar para 2025, teria no elenco empréstimo, tenta alguma venda e rua. Aqui no rua é importante falar que a gente coloca também aqueles jogadores que a gente já sabe que vão sair, então, por exemplo, o Almada vai estar no rua, apesar de ser um cracaço de bola. Então vamos lá. Começando no gol, o John foi um grande goleiro. Eu não esperava que ele seria tão bom quando ele veio pro Botafogo. Achei que seria um jogador ok, um bom goleiro, mas ele foi realmente um grande destaque. Apesar de ter falhado um pouquinho no Mundial, acho que isso prejudica muito pouco. Para mim, apelar para 2025, se não sair. O que eu acho que é provável, tá? O Botafogo vai sofrer muito com isso. Muito jogador que vai chegar a fazer uma temporada muito boa e vai sair, e quem ficam são jogadores que não fazem temporada tão boa. Então tem que sempre vir gente nova, tá? Então aqui o John como pilar. Gatito teria no elenco, um cara que tem super identificação com o Botafogo, é um goleiro super confiável, então para mim teria no elenco, tranquilamente. Raul e Lucas Barreto, cara, eu tava dando uma olhada e acho que o Raul é um cara que é meio away aí do mercado e o Lucas Barreto é o cara da base, né? Assim, mal, gente, eu realmente não tenho aqui o Gabriel é o cara da base. Então, não, calma, como assim? O Gabriel nem tá aqui. Então, assim, eu vou colocar o nosso queridíssimo Raul e Lucas Barreto aqui teria no elenco. São os goleiros reservas. Acho que isso aí gera pouco valor a gente ficar discutindo em cima de goleiro reserva do reserva. Vamos para nossa linha de defesa, nossos zagueiros aqui. A gente tem. Cadê o nosso grandíssimo Bastos? Bastos, pilar para 2025, um cara super surpresa. E acho que tem tudo para continuar sendo um pilar desse time. Mesma coisa do Barbosa, dois zagueiros que me mostraram sendo. Assim, me surpreenderam muito. Acho que o Barbosa ainda é um nível abaixo do Bastos, mas é um zagueiro que, para nível Brasil, isso aqui é sem discussão que ele é titular. Acho que se trouxer jogador para disputar a posição com ele, ótimo, mas eu acho que também não tem tanta necessidade assim. Mais para defesa, aqui eu estava olhando, estava dando uma olhadinha aqui neste elenco lindo, maravilhoso. Onde, inclusive, eu peguei as fotinhas, o nosso grande Adrielson. Cadê o Adrielson aqui? Que esse aí é um cara que eu acho que eu acredito que ele vai sair. Eu acho que ele vai sair, vai voltar lá pro Lyon e não sei se eu teria ele de volta. É um cara sólido, mas assim, ainda não gosto muito do futebol do Adrielson. Acho que ele é meio inseguro e tá sempre em situações importantes, ele dá uma baqueada. Teria outros jogadores, ele não seria a minha principal opção. Zagueiro Pablo também, para mim, rua. Cara que chegou, praticamente não jogou. Não posso dizer se ele se adaptou ou não se adaptou, ele praticamente não jogou. E assim, para mim, rua, eu acho que essa renovação que o Botafogo consegue fazer do seu elenco é uma coisa positiva também. Aqui já foram todos os nossos zagueiros, né? Não. Aqui a gente tem também o Lucas Halter. O Lucas Halter é um bom zagueiro, tá? Ele é um bom zagueiro e eu acho que se o Botafogo não conseguir aproveitar ele, eu emprestaria para algum outro time, porque ele é um cara realmente bom de bola. Ele jogou bem, super bem no Goiás. Eu achei que ele seria até titular desse time do Botafogo esse ano, mas é claro que com Bastos e Barbosa eles se adaptaram muito, muito ao futebol brasileiro. É, jogaram bem demais, então assim, super entendível. E se o time não tiver espaço, ele pode ser um bom reserva, senão eu emprestaria para algum outro time para dar mais rodagem e ele ser provavelmente um dos pilares da defesa nos próximos anos, ou até conseguir vender ele também, né? Acho que seria uma boa venda desse time do Botafogo, o nosso queridíssimo Lucas Halter. Encerramos os nossos zagueiros.
Vamos para os laterais. Aqui a gente tem lateral pra caramba, né? Alex Telles, jogador de seleção brasileira, tem que ser pelo lado 2025, foi um investimento alto. Muita gente fala, foi de graça. Não. Com certeza o salário dele é alto. Com certeza ele recebeu uma luvas bem interessante para ir pro Botafogo. Então, assim, não é só projeto que tira um cara desse do Al Nassr jogando com Cristiano Ronaldo, recebendo o salário da Arábia, para voltar ao futebol brasileiro. Quem mais? Quem mais temos aqui? Lateral Hugo. Lateral Hugo teria no elenco. Bom lateral, consistente. Botafogo tá repleto, cheio de laterais. O Hugo é mais um deles que é bom. Mesma coisa do Matheus Ponte. Eu acho que ele deu umas derrapadas, mas ainda é um jogador que tem um bom potencial. É um cara que, apesar de ter sido expulso ali na semi da Libertadores, sempre foi um jogador bem consistente no time. E é um cara importante para você ter no elenco. Se tiver alguma proposta, eu não acharia muito ruim de vender também não. Mas é um cara que eu não deixaria de aproveitar no elenco, ele estando disponível. O nosso queridíssimo, cadê ele que eu estou procurando? Rafael, ele já vai sair, então aqui eu já vou puxar ele pra rua. O Vitinho, ele é uma situação meio curiosa. E eu deixaria ele aqui no Tenta uma Venda, porque foi um cara que o Botafogo trouxe caro e ele, na minha visão, não retornou. Ele, desse time titular do Botafogo, né, desse final de temporada, era realmente ponto fraco. E é um cara que pode não ter se adaptado. Se você tiver mais tempo, né? O Botafogo tem tempo. Pode testar mais tempo com ele, mas é um cara que, se chegasse com uma proposta interessante de fora, eu também não hesitaria em vender. Não foi um jogador que fez muita diferença nesse time do Botafogo nesse segundo semestre, que foi quando ele chegou. E o Cuiabano é um cara muito forte, tá? É, Ele chegou, foi muito bem. Eu só não coloco ele em pelado 2025 porque tem o Alex Telles, mas é um cara que eu teria no elenco ou tentaria alguma venda. Não porque ele é ruim, mas porque ele é bom demais para ficar no banco. Então é o tipo de cara que você consegue vender por um valor bem interessante. Eu vou deixar ele aqui no teria no elenco, mas tendo esse disclaimer aí do da, da boa grana que você conseguiria fazer com ele. Quem a gente tem mais aqui de lateral é o nosso grandíssimo Marçal, que, gente, assim, eu falaria de ter no elenco, mas eu acho que o Botafogo está bem coberto de opções que tem bastante, que são bem promissores e são bons de bola. Eu colocaria o Marçal aqui, vou deixar em ter no elenco, muito pela identificação, pela, por toda a história que ele construiu no Botafogo. Então, assim, pra mim, cabe aqui no terreno do elenco, mas se me falar que ele vai sair do Botafogo também, não acho que o Botafogo perde nada com isso. Bom, beleza, partindo aqui pro nosso meio de campo. Danilo Barbosa tá aí o significado de um jogador elenco. É um cara realmente que, assim, não fede nem cheira, fez uma temporada bem coadjuvante, se assim eu posso dizer. Foi um cara que entrou ok quando foi solicitado, não foi tão destaque em nenhum jogo, não comprometeu tanto assim. Então é aquele clássico jogador que você tem no seu elenco, que também é importante, tá? É o que eu falo, esses jogadores nota 6,5, 7, são os que fazem falta. São os que fazem falta porque quando você tem que improvisar um jogador em outra posição, esse tipo de gente é complexo. Na verdade, o Danilo Barbosa ele poderia que também estar no tenta alguma venda. Ele ainda tem uma idade interessante para ser vendido. É... Volante Alan, deixo ele aqui no elenco também. É um cara que chegou da Europa no meio do ano, não deu tempo de se adaptar, ele não teve espaço para se adaptar. Né, o time do Botafogo tá bem consolidado, então assim, eu acho que ele pode ser um grande jogador para o próximo ano, apesar da idade avançada, eu acho que ele tem muita experiência. Então assim, eu acho que ainda dá para dar mais um pouco mais de tempo pro Alan.
Aqui a gente tem alguns outros jogadores importantes, por exemplo, o Gregory. Gregory tem que ser pela 2025. Apesar de ter sido expulso na final da Libertadores, ele fez um belo de um Brasileirão. Foi um cara bem consistente e eu gostava muito dele quando ele era do Bahia, quando ele voltou pro Botafogo. Eu achei uma boa contratação e ele se mostrou realmente ser um ótimo jogador. Junto com ele, eu acho que um cara que é muito difícil você tirar ele de ser pilar do time é o Marlon Freitas, capitão do time. Pilar, não tem o que falar sobre o Marlon Freitas nesse caso. Eduardo. O Eduardo é um cara que ele vai sair, então eu vou colocar aqui na rua e já vai vazar. Mas ele é um cara que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Se meu time aí, vocês do meu time, se quiserem contratar o Eduardo, eu ia ficar muito feliz, porque ele é aquele meio-campista, que é o meio-campista, que é o que eu sempre falo, é o cara que não é bom o suficiente para ser seu titular e é bom demais para ser seu reserva. Então é um cara que seria um 12º jogador, entraria em todos os jogos e a temporada do ano passado dele foi genial. Esse ano caiu um pouco, isso é verdade, mas é um cara que a gente que sabe jogar bola e eu teria ele no meu time fácil, 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 tá? É... Eu já falei, esse Cauê é cara da base, então vou deixar ele aqui no nosso queridíssimo empréstimo. Cadê o nosso Cauê? Ah, tá aqui. Não, tá aqui. Vou colocar aqui no empréstimo. Acho que não deu nem pra ver ele jogar bola esse ano. Acho que ele jogou 2 jogos, se não me engano. Tava dando uma pesquisada melhor. Oscar Romero. Cara, tá aí um cara que eu acho uma pena. Eu realmente acho uma pena o Oscar Romero, porque é um cara que chegou com boas expectativas, né? Principalmente por ser irmão do Romero do Corinthians. Mas ele só não teve espaço. Quando jogou foi mais ou menos. Então acho que para um time do Botafogo que tem vários outros jogadores pedindo passagem, é um cara que, para mim, infelizmente, está na rua. Ou na verdade tenta alguma venda, né? Não faz sentido você só dispensar esse cara. Se eu conseguisse vender ele para Europa, Catar, Arábia, esse trem, eu faria isso sem pensar 2 vezes. Falando sobre Alan, nosso mano Tietê. Tietê já vai sair, mas tá aí um cara que é injustiçadíssimo. Esse cara é o maior chama-título da história do futebol. O cara foi pro Palmeiras, ganhou título pra caramba, foi pro Galo, ganhou título pra caramba, Botafogo. Então, se seu time quer ganhar título, tô te avisando aqui. Contrata o Tietê só pela mística. E ele é bom de bola, ele é o volante que precisa de ter no elenco. É o cara que ele vai entrar e vai fazer um trabalho bem feito e vai fazer o arroz com feijão. É o cara que não vai comprometer. É o cara que você precisa de ter no seu elenco. Então, assim, Tietê, inclusive, aceito de volta no meu time. Tietê, gosto muito dele. Almada, infelizmente, rua, mas é craque de bola. Nenhum jogador é vendido pelos seus 180 milhões de reais à toa. Cara, é muito, muito, muito craque de bola. Veio Botafogo na obrigação, isso é verdade, para poder ir lá jogar no Lyon, mas jogou demais e ganhou 2 títulos. Tá super, super valeu a pena. Mas assim, já vai sair, não tem muito nem o que a gente possa falar. Luiz Henrique. Tá aí um cara que é. Sim, cara foi craque do time. Naturalmente eu colocaria aqui em Pelap 2025. Mas algo me diz que ele vai ser vendido barra vai pro Lyon. Deve ser porque, na verdade, algo que me diz é que ele foi o melhor jogador do time no ano, né? Então, assim, ele. Se ele ficar. Acho que é a mesma história do John. Se ele ficar, para mim, pilar para 2025. Se ele sair, paciência, vai ter que achar uma reposição à altura de um pilar para esse elenco de 2025. O que é o mesmo caso, para mim, do nosso grande amigo Igor Jesus, que chegou no meio do ano, foi bem. Ele fez menos gols do que a gente acha que fez. Ele fez 8 gols na temporada, se não me engano. Aqui até dá até pra ver quantos gols que ele fez. Ele fez 8 gols, exatamente, 8 gols em 29 jogos. Então, assim, não é uma quantidade muito expressiva de gols, mas é um cara que se mostrou muito útil, um atacante bem seguro. E eu acho que se você tem ele e tem um Tiquinho, você não precisa de pensar em tantas outras opções assim.
Falando em Tiquinho Soares pra mim é opção de elenco, tá? É uma boa opção de elenco indiscutível. Cara que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pra mim, é realmente um cara que é elenco. Ele. Galera pedindo ele na seleção brasileira ano passado, eu achei viagem também. É um bom jogador pro seu elenco. Cara que consegue entrar. Não tem uma temporada muito brilhante, isso é verdade. Mas, pra mim, é um cara de elenco mesmo. Matheus Martins, gosto dele, tá? Chegou, entrou bem nos jogos. Pra mim, ele entra aqui na categoria de teria no elenco. Cara que realmente entrou bem. Gosto do futebol dele, acho que tem bastante potencial ainda para ser explorado. Ele é bem novo, então acho que ele pode até se tornar titular no próximo ano com uma saída do Luiz Henrique, com não tendo encontrado ainda um substituto à altura do Almada, né, para esse time do Botafogo, que com certeza vai contratar vários jogadores. Tem aí o rumor do Bitelo, que era do Grêmio, que é realmente absurdo. Se ele vier Botafogo, pode entregar a taça. Mas sim, o Matheus Martins é um cara que eu gosto bastante. Jefinho é um cara que para mim não justificou a volta dele. Eu coloquei aqui tenta alguma venda, mais pro tenta alguma venda pro pro time lá pro Lyon. Eu esqueci o Lyon. É um cara que pode dar alguma grana ainda pro Lyon. Então, assim, é um cara que não mostrou muito porque voltou, não teve tanto espaço assim, isso é verdade. Júnior Santos é um cara, para mim, de elenco. Bom jogador de elenco. É, e assim, de elenco que eu digo, tá? Não me leva a mal. Mas ele seria titular e seria pilar em vários dos times de Série A. Mas para esse elenco do Botafogo, e eu acho que pelo patamar que o Botafogo quer criar, ele é um jogador que tem que ser jogador de elenco. Ele não pode ser o seu titular se você tá querendo brigar por tudo todo ano. Ele é o cara super útil, ele é o cara que entra e consegue decidir, mas ele não é o cara que vai ser seu titular o ano inteiro se você quiser ter um nível de competitividade alto que nem o Botafogo tá querendo colocar. Matheus Nascimento, empréstimo. Ele não vai ter espaço e ele é bom de bola. Savarino, não tem nem o que falar, né, gente? Pela 2025, eu acho, inclusive, que ele é o jogador mais importante desse time do Botafogo. Eu acho que vender ele vai ser mais doído para esse esquema do Botafogo do que vender o Almada, do que vender o próprio Luiz Henrique. Eu acho que a função que o Savarino faz, a movimentação dele, é mais difícil de encontrar alguém que faça isso no mercado com a qualidade que ele fez e o nível alto durante o ano inteiro que ele conseguiu manter. Savarino, eu sou fã dele, gosto muito. Aqui agora no final a gente tem três jogadores bem coadjuvantes. Então a gente tem aqui Fabiano, Yarlen e Carlos Alberto. Vou ser muito sincero, meus amigos, eu não faço ideia de opinar sobre esses caras, porque eu nunca nem vi eles jogarem. Então eu vou colocar eles aqui em empréstimo. Os três. Os três para empréstimo. Tá bem coberto. Essa daqui é a nossa tier list, meus amigos. Essa daqui é a nossa tier list. Linda e maravilhosa. É... Cara, eu tô confortável. Tô confortável com ela. Gostei aqui. Então, John, Bastos, Barbosa, Teles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino com Pilares. No elenco, Gatito, Hugo, Ponte, Cuiabano, Marçal, Danilo Barbosa, Alan, Tiquinho, Matheus Martins e Júnior Santos. Empréstimo, Tanto de Gato Pingado. Tenta alguma venda no Vitinho, Oscar Romero e Jefinho e rua para Adriel São Pablo, Rafael, Eduardo, Tietê e Thiago Almada. A realidade é que esse elenco do Botafogo é um elenco muito forte. Mas é isso. Se você gostou, não deixe de se inscrever e curtir. Comenta aqui também o que você achou. E é claro, se você quiser ver também a análise dos elencos, vai estar aparecendo algum vídeo aqui na tela. Então não deixe de clicar aqui. E é nós. Sou o Dornas do Caminhos pelo Mundo e tamo junto. Um beijo pra vocês e tchau, obrigado.